Motores na TV começa, como todo mundo, a se adequar aos novos tempos. Essa tal de pandemia, que não é aqui para a região metropolitana, para o Rio Grande do Sul, ou para o Brasil, como alguns querem, como se fosse uma divisão entre gremistas e colorados, palmeirenses e corintianos, etc. Não, o mundo inteiro. Tem 600 mil desempregados lá na Nova Zelândia, tem 10 milhões nos Estados Unidos, e aqui também vai fazer grandes mudanças. E para entender um pouco disso que está acontecendo no nosso meio automotivo, Motores na TV fala com Rosângela Ribeiro. Não é apenas jornalista formada lá pela PUC, mas fez também especialização nessa área empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e tem também aquele traquejo, aquela pós feita também. O que acontece? Rosângela Ribeiro, há mais de 20 anos, comanda, junto com Saliba, Printer Press, que é uma das agências que prestam serviços para as montadoras, mas ela também faz aquilo que a gente, como é que os modernos dizem agora, coach. Ela também ensina pessoal de empresa, grandes empresários, a ter o seu approach, a sua fórmula de comunicação adequada aos novos tempos. E é por isso que a gente está nessa conversa, porque os novos tempos são tão novos que ninguém sabe. Não existe mais regra. Aqui, como é que eles gostam de falar? A gente debocha muito coach, mentores, gestores. Será que isso sobrevive? E é por isso que eu estou falando com Rosângela. Eu gostaria da opinião dela, um pouquinho mais focada na área automotiva. Mas como ela vê essa chegada de uma coisa inesperada, um meteoro, se veio da China ou não, não faz diferença. O que muda na comunicação a partir de agora? Quem pode ser considerado assim avançado numa nova comunicação, ou quem vai ser qualificado como oportunista nesse momento que todo mundo tem dúvidas? Rosângela, por favor. Copete, obrigada, né, por fazer parte do seu programa, é uma honra para mim, como diretora do Grupo Printer, mas, na verdade, o que acontece é assim, é que não mudou, na verdade, acelerou uma mudança que estava por vir, né? Então, assim, todo mundo que estava pretendendo fazer, agora vai ser obrigado a fazer, né? E vamos dizer, a digitalização da comunicação veio para ficar. E não só da comunicação, como até das relações. É engraçado porque, assim, está todo mundo se falando de uma forma digital, mas a gente está se falando mais. É engraçado isso. Entre parentes, entre amigos e profissionalmente. A gente está distante, mas está mais próximo ainda. É engraçado como essa pandemia gerou tudo isso. Então, assim, forçou, na verdade, e quando você falou a questão de usar o Skype, nossa, a gente está usando todas as ferramentas, é incrível. Cada cliente utiliza é o Teams, é o Zoom, é o Skype Insta Business, e aí vai, né? O Hangout, é uma porção de ferramentas, né? E até mesmo, como eu estava falando, das relações. Então, a gente vem acompanhando muito de perto isso, né? Até pelas comunicações internas que a gente faz, então a relação das empresas com seus funcionários se intensificaram, né? E, ao mesmo tempo, a questão do home office, que grande parte foi obrigada a fazer, provavelmente vem para ficar. A gente tem acompanhado mesmo de perto e muitas empresas já estão falando ou de manter o home office até dezembro deste ano, ou permanente, né? Então, assim, as atividades que podem, a gente percebeu que é muito melhor. Vamos pegar o caso do Grupo Printer. Nós colocamos todo mundo em home office, está todo mundo trabalhando como home office. Deu super certo isso. Nós ganhamos produtividade e estamos mais próximos um do outro.
né? Acho que era uma coisa que a gente nem conseguiria imaginar isso daí. Então, por exemplo, para a gente, como agência de comunicação, provavelmente vem e vai ficar. Né? Já estamos avaliando o nosso modelo de negócio, diversas outras, já estamos buscando a parte tecnológica, tudo. Então, assim, vai mudar por completo. O espaço físico, a gente está vendo desde pequenas empresas até grandes empresas revendo o espaço físico. Então, para que uma área tão grande? Será que é necessário mesmo? Então, todo mundo vai avaliar a questão da necessidade e a questão do custo também, né? Você tem que ver as duas coisas. Então, assim, é o momento de buscar ferramentas tecnológicas, se abastecer dessas ferramentas, reestruturar a empresa, mais uma vez, grandes e pequenas empresas para poder trabalhar. Até a questão assim de documentos, onde que você está com documentos na nuvem, você vai ter que ter uma base mais parruda, então você vai ter que se abastecer outro de um contrato com um cliente, na verdade era um aditivo, e foi tudo, a assinatura toda digital, e enfim, é isso que vai ser. Então você não precisa nem de um papel para assinar um contrato mais, você faz assinatura digital e Exato. toca a vida, né? Até o Então, Marcos assim, Coppetti tem assinatura digital. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, nós já temos essa assinatura digital. Mas é engraçado que a evolução não é equilibrada, é unânime, ela não é harmônica, avança de um lado, mas do outro. Porque eu queria introduzir um outro dado para você. Esse avanço que se tornou, se parece obrigatório, nós jornalistas jurássicos que viemos do tempo do papel, nós sofremos com a chegada de uma geração nova que praticamente nos empurrou para os cantos das salas de apresentação, salas no nosso meio automotivo, diante de uma juventude dotada dos meios eletrônicos. Eu queria colocar isso porque a simples adoção do meio eletrônico, no caso, nós, jornalistas de jornal, de TV, perdemos para o pessoal de YouTube, de outros meios assim. Mas em qualquer empresa, a qualidade daquilo que está sendo gerado, seja lá virtual, né, presencial e agora virtual, não basta simplesmente fazer a transição para o meio eletrônico. Se você não tiver o lado intelectual preservado, vai acontecer do que aconteceu no nosso meio automotivo, que o fulano de tal fura a quarentena e se exibe com carros em altíssima velocidade dentro do meio urbano, ou o ex e não sei o que lá, que também anda de moto a 200 por hora, quer dizer, todos do meio eletrônico. E você não vê isso no meio tradicional. Por quê? Porque como a gente tinha vamos dizer, estava concretizado, estava concreto o trabalho da gente. O meio eletrônico, todo mundo achava que era fugaz e, vamos dizer assim, você pode deletar. Não dá mais, porque ele está registrado. Eu queria te colocar isso. Não basta, na minha opinião, a simples troca pelo meio digital, as novas ferramentas que você fala com o Zoom, tudo, se é o mesmo gerente devagar, é o mesmo diretor de difícil acesso, quer dizer, as pessoas também vão ter que se requalificar diante de um novo cenário, não só brasileiro, como mundial. E isso é evidente, acho, assim, você resumiu super bem, viu, Copete? É isso mesmo. Assim, o que eu comentei no começo, as relações vão mudar muito. Você vai ter que estar mais próximo um do outro. Até no caso, por exemplo, das empresas, as lideranças, elas vão deixar de ser chefes, líderes, para elas serem incentivadores da equipe, que vão trabalhar remoto, seja aqui, por exemplo, a minha agência é em São Paulo, mas eu posso ter um funcionário no Rio Grande do Sul, eu posso ter um funcionário em Exato. Israel, né? E isso vai permitir cada vez mais essa globalização acelerada, isso é fato, né? E as empresas, essa questão de qualidade, de informação e tudo, eu acho que essa pandemia, ela também veio para ajudar muito isso, né? Nós temos, assim,
o que você fala, não adianta trocar o meio se a base, né, se a matéria-prima não for de qualidade. Então, o que a gente viu aqui, e o que a gente está vendo, muita fake news, e, por outro lado, a valorização do jornalismo. A gente acredita nas informações que vêm da mídia, vamos dizer, a mídia tradicional, seja TV, seja rádio, seja jornal, sejam os sites, enfim, mais qualificados como veículos de comunicação. Então, por outro lado, é importante porque qualificou a informação. A gente está vendo assim, não adianta pegar informação em qualquer lugar, você tem que pegar informação em lugares de qualidade, em formadores de opinião, em jornalistas que passam informações de credibilidade. Nós temos na outra ponta os influenciadores, os youtubers, e a gente viu também essa peneira que vai acontecer entre esses profissionais, porque também não adianta vir qualquer um falar sobre automóveis, por exemplo, né? Que vai mostrar coisas bonitinhas. Não, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter conteúdo. Desculpe, mas foi o que aconteceu. O que aconteceu nos últimos anos foi a valorização de personagens. E isso não apenas no meio automóvel, porque se eu dei o dado do jornal, entre aspas, não é jornalista, mas o youtuber que foi preso com um carro roubado do Paraguai, imagina, o brasileiro está roubando carro no Paraguai. Ao mesmo tempo, nós vimos youtuber famosa ou influenciadora digital famosa, a mesma que foi repreendida pelo Conselho Nacional não é de Medicina, mas de Saúde, alguma coisa, por ela fazer propaganda incorreta, o melhor termo, porque como ela não é do meio, ela é uma influenciadora, alguém pagou para ela falar de um suplemento para determinada coisa e ele parece um pastor evangélico que está dizendo que com água você se salva do Covid. A influenciadora resvalou ali e foi repreendida pelo um Conselho Nacional de Farmácia, alguma coisa, dizendo que aquilo que ela estava dizendo era uma ação, um trabalho de apenas profissionais que estudaram 5 anos poderiam dar aquelas recomendações de saúde. Mas tá, ela deu. Agora é a mesma que fez uma festa, comemorando. Então não é um exemplo. Vamos dizer, as pessoas vão ter que selecionar o joio do trigo, como se dizia antigamente, de você ver aquela pessoa. Não, todo mundo tem direito de errar, óbvio. Mas errou uma vez, errou duas, errou três, e aí não adianta mais você encerrar a conta no Insta com 6 milhões de seguidores. Quer dizer, nesse ponto, eu acho que as empresas, sejam elas do meio automotivo ou não, e isso vale da aviação até a de alimentos, vão ter que começar, nesse novo momento, uma nova caminhada. E eu já pulo para um segundo estágio, que é aqui no Brasil, que nós estamos talvez nem no pico. Como fazer um marketing que você precisa retomar a produção começou, mas você precisa voltar a encontrar um novo cliente. Esse cliente que ainda está em casa e que só ouve e fica em casa. Se você errar a mão, você passa por oportunista. Uma empresa que fica jogando aos seus clientes ações que não são exatamente as corretas para o meio, para o momento. Então, entre ser oportunista ou desaparecer do mercado, como é que vocês veem esse balanço de estar presente, de fazer ações sociais sem parecer oportunista, fazer ações comerciais sem parecer anti-ético, anti-saúde? O que a gente viu, um movimento muito grande, muito bacana de montadoras e autopeças, né? Todas ajudando bastante no que é possível, na fabricação de equipamentos, em doações, em ajudas por exemplo, no caso de caminhoneiros, né? De ajudar caminhoneiros que estão nas estradas e precisam estar. Então, assim, é um movimento que vamos dizer, é unânime no setor. Eu acho que um dos setores que mais mostrou isso, e isso foi muito, muito importante,
né? Então, assim, isso não parece oportunismo, foram ações mesmo que foram feitas, comprovadas, mostradas, enfim. Os concertos de respiradores são um grande exemplo de usar a mesma capacidade tecnológica da montadora, da empresa que produz um veículo para fazer auxílio à saúde de uma maneira que poucas empresas teriam a expertise para fazer isso. E a gente vê, por um outro lado, também, Copete, assim, a gente está muito próximo do setor automotivo, seja de montadoras, seja de autopeças, a responsabilidade das empresas, inclusive, de não demitir, né? A gente está vendo, as empresas estão segurando, elas estão fazendo diversas formas ali de trabalho, de negociações, para não demitir, porque o pior de tudo agora também seria demitir, a pessoa não ter renda nenhuma, e o setor automotivo ele é responsável por muitos empregos. Os bancos de montadora fazendo financiamento que facilite a vida, porque no atual momento, os bancos de montadora são muito importantes para o financiamento, os bancos comerciais acabam saindo desse mercado e os bancos de montadora atuam, né? E a gente está vendo, inclusive, movimentos de concessionárias que vão fazer um test drive, então ela leva na casa do consumidor um carro todo higienizado e depois passa por higienização também para ele testar o carro, tudo. Então, assim, essa relação também não deixa de não dá para ser só digital, né? Exato. Você tem que ser a impressão pessoal, também. Física, tátil. Mas deixa eu te aproveitar. Aí, nesse momento, eu preciso te jogar um pouco no fogo, afinal, você tem Master em Marketing, né? Pela ESPN. Você acha que um brand de luxo, uma marca de luxo, vamos citar alemã, porque com alemã eu atirei em 3 passarinhos sem dizer o nome de nenhum deles. Entrar numa plataforma popular como Mercado Livre. Tudo bem, a General Motors anunciou para nós, jornalistas automotivos, que está colocando seus produtos também na plataforma chamada Mercado Livre. Por um lado, a gente sempre lembra que em 2019 concessionárias responderam por apenas 51% das vendas. Aquele crescimento acerbado do PCD de carros com uma certa isenção, fizeram um canal de vendas por fora da concessionária. As locadoras são responsáveis agora por uma terceirização de frotas de uma maneira que não se imaginava há 10 anos, e se tinha na mentalidade do concessionário aquela obra monumental que a gente que viaja não vê lá fora, né? As concessionárias no Brasil são suntuosas, e agora marca de luxo no Mercado Livre. Não acha que também você precisa ter um balanço de valorização? Quer dizer, como você quer, eu vou dizer agredir sem que a palavra tenha conotação assim negativa, mas para agredir o mercado, você vai também no canal popular da televisão? Quer dizer, não é uns momentos assim, ações um pouco desesperadas de algumas montadoras? Olha, na minha avaliação, não, Copete. Eu acho que, assim, são plataformas de venda que todo mundo está utilizando, seja de um produto mais barato ou um produto mais de luxo, né? No meu ponto de vista, não é uma coisa que você pareça desespero. Você está utilizando plataformas de vendas, né? E eu acho que, assim, e cada vez mais a gente vai olhar para plataformas de vendas, de maneiras diferentes de você chegar até o consumidor, que não seja só o presencial, como era antes. Então, assim, eu acho que está se buscando alternativas, né? Mas não vejo como desespero, eu vejo como uma tratativa normal. Mas assim, Copete, eu acho que realmente um novo momento. Eu acho que essa marca, em específico alemã, não entraria no Mercado Livre se ela não visse que teria comprador, teria um consumidor ali dentro dela. E a venda
de certa forma, ela acaba virando um commodity. É o depois, né? Na hora de pegar o carro, na hora do pós-venda, que aí a coisa muda, né? Sim. Bom, nós estamos conversando, eu agradeço a presença de a Rosângela Ribeiro, pergunto se Fernando Saliba está bem, se segue, Tá tudo ótimo. segue também at home, se segue em regime, né, de home office, alguma coisa, e como é que vê, como a Printer vê, então, nessa área? Será que não estão abrindo novas frentes, novas portas? Com essa, a dificuldade sempre é benéfica para quem tem criatividade, expertise e coragem, e isso há algum tempo, eu não quero dizer há quanto tempo eu conheço a Rosângela, né? Mas eu garanto para todos vocês que ela tem de sobra. Eu acho que são novos momentos e a receita a Rosângela sabe muito bem. Então, Copete, na verdade, assim, olha, não é fácil para ninguém. Todos nós estamos vivendo momentos bem difíceis. Eu sempre brinco, eu falo que eu nunca trabalhei tanto e ganhei tão pouco, né? Então, assim, isso não é um caso só meu, é de todo mundo. Mas, assim, realmente, toda crise a gente tem que ver a oportunidade. Estamos avaliando o nosso modelo de negócio para um novo patamar, para uma nova linha de negócio mesmo. Em breve, quem sabe, a gente anuncia para todo mundo, mas assim, que pode ser muito benéfico e que vai bem ao encontro do que as tendências estão mostrando. Tudo é muito novo, né? Outro dia até a gente teve um comentário dos carros compartilhados, né? Será que eles pareciam que vinham com tudo? Agora a gente se questiona se eles vêm mesmo. As locadoras devolveram muitos carros, né? Será que esses carros compartilhados vêm para ficar ou não? Qual vai ser o modelo de negócio para as montadoras, para as autopeças, para as concessionárias, para as agências de comunicação? Ninguém sabe ao certo, mas a gente tem que fazer alguns estudos, algumas previsões, e como empreendedor você tem que arriscar, né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que estudar direitinho quais são essas mudanças, implementá-las e arriscar. Caiu, levanta novamente. Levantou, foi bem, segue mais passos. Eu acho que é assim com a gente e com todo mundo do mercado, né? A gente vai viver uma nova era mesmo de erros e acertos. Só não tem que ter medo de errar e nem de acertar. Muito obrigado, Rosângela Ribeiro, diretora da Printer Press, ao lado do Grande Saliba e de outros que contumazmente eu incomodo. A gente agradece muito a presença, a participação, essa num momento que a gente precisa ouvir pessoas qualificadas. O WhatsApp ou Facebook, você pode ter certeza que 99,9% é constituída de pessoas que sabem menos que você. Então procure aquele 1% de pessoas que tem um pouquinho mais de abrangência, de capacidade de vivência, e a gente aguarda que todo mundo tenha, então, o fim, né? A volta de uma nova normalidade. É isso que a gente deseja, agradece, e especialmente a presença da Rosângela. Grande abraço. Também agradeço e desejo que a gente volte melhor, bem, né? E que todos fiquem bem e que a gente possa, principalmente, voltar mais humanizados. Eu acho que estava faltando muito isso para o ser humano. Eu acredito muito nesse lado espiritual desse coronavírus. Infelizmente, a gente tem muitas mortes no Brasil e no mundo, mas eu acho que veio também para fazer a gente melhor. Então, espero que a gente saia realmente melhor dessa e que sejamos um ser humano melhor. Obrigada, Copete.